Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um programa. Se nos acompanha, na última semana deve ter visto que saímos do conforto do nosso estúdio em São Julião do Tujal, Concelho de Loures, para vir até ao norte, à cidade invicta, cidade do Porto, e estar a partir da cooperativa do povo portuense, não só a fazer os diretos durante toda uma semana, mas também a aproveitar a semana em que estávamos no Porto para gravar uma série de programas com vozes do norte, que temos todo o gosto em passar e fazer ouvir na semana em que você nos está a ver. De maneira que é isto o povo a falar no Porto. De volta, não ao nosso estúdio, que é o que eu costumo dizer habitualmente depois de um separador, mas de volta à casa, à cooperativa do povo portuense. O nosso convidado de hoje é Meireles da Graça. Muito boa noite. Desculpe-me corrigir, Meireles Graça só. Meireles Graça só. Ainda bem que tem graça, porque se não tivesse graça era mais complicado. Muito obrigado por estar aqui connosco. É a primeira vez que tenho a oportunidade de conversar consigo. Não é a primeira vez que o ouço, nem é a primeira vez que leio algumas das suas opiniões. Uma das coisas pelos quais o portuense é conhecido é por ter o coração perto da boca e dizer aquilo que pensa e aquilo que acha. Parece-me, de facto, adequado conversar consigo ao iniciar a conversa sobre um tema que nos tem preocupado, que é a liberdade de expressão, e ver na Europa alguma tendência para a coartar. Bom, antes de mais, bom dia e peço desculpa, eu já o corrigi uma vez, vou corrigi-lo segunda. Eu não sou portuense, sou vimaranense, mas vivi 5 anos no Porto, a minha mulher é do Porto, conheço bem a gente do Porto e aquilo que disse a respeito dos portuenses aplica-se também aos vimaranenses, pelo menos a mim. Ora bem, quanto a esse coartar da liberdade de expressão, só quem andar muito distraído é que não percebe que há uma tendência marcada em vários países europeus, pilotada, creio eu, pela União Europeia, que é uma espécie de super-organismo crescentemente burocrático e crescentemente intervencionista, que faz aquilo que fazem todas as burocracias, que é defender os seus próprios interesses. E defender os seus próprios interesses, neste caso, quer dizer defender uma certa visão do mundo, das coisas e da Europa. E quem estiver desalinhado dessa visão corre crescentemente o risco de ter problemas na sua vida profissional e, em casos limites, até na sua liberdade, como tem sucedido, por exemplo, em Inglaterra. Como a maior parte da comunicação social é europeísta, é convencional e é alinhada por um certo meio termo a ver as coisas, não quer dizer que seja de esquerda, pensando melhor, quero. A maior parte da comunicação social é de esquerda e aprova este estado de coisas porque a repressão da opinião é, sobretudo, a repressão da opinião de direita e daquilo que se chama a extrema-direita. A própria designação extrema-direita é equívoca. É equívoca e é intencional. Quando se diz extrema-direita, quer-se insinuar que as pessoas que estão mais à direita no espectro político têm uma costela ou nazi ou fascista. E como o nazismo e o fascismo foram duas correntes e duas formas de governo claramente derrotadas historicamente, Hitler suicidou-se, Mussolini acabou pendurado de cabeça para baixo numa ramada, e a esquerda utiliza essa designação extrema-direita para colar nas costas da pessoa, não é nas costas, é no peito, das pessoas que estão à direita
no Parlamento, à extrema-direita nos Parlamentos, não julga-se que eu estou a falar do Chega, também estou, mas não só, fazer passar a ideia de que estas pessoas sofrem de alguma... Eu vou utilizar uma expressão latina para dar a impressão que conheço a língua, de alguma diminis caputio, acho que é assim que se diz, ou capitio. Sofrem de alguma espécie de uma deficiência mental que os faz ter ideias incorretas. Isto é perigoso. E não há coisas boas que nunca chegam às nossas praias. As más chegam todas. E apesar da aceleração da comunicação, da internet, das televisões e tudo, mesmo assim ainda levam um tempo a chegar cá, mas chegam. E a repressão da opinião já tem o aparelho, a armadura jurídica que permite que ela vá ter lugar. Que armadura jurídica é essa? Há vários sintomas nesse sentido, mas já há a criminalização do discurso de ódio. O problema da criminalização do discurso de ódio é que o ódio está definido em termos demasiado vastos na legislação, na nossa e na dos outros, porque a nossa é copiada. E pior, quem é que decide o que é discurso de ódio? É que, eu posso dizer, num certo sentido, que odeio uma data de ideias e uma data de pessoas. Enfim, eu expresso a minha opinião por escrito há muitos anos, em muitos meios, desde 2011, e as poucas pessoas que me leem, se me leem há muito tempo, sabem que eu utilizo às vezes expressões que uns consideram irónicas, outros sarcásticas e outros, e estes últimos terão talvez alguma razão, expressões de ódio. Eu não excluo, eu nunca serei incomodado porque estou protegido pela minha insignificância, pela minha falta de impacto, pela minha falta de audiência. E como tenho 73 anos, não é provável que esse estado de coisas se modifique. Mas há quem não seja assim. Há quem tenha impacto. Há quem tenha opiniões que são consideradas pouco palatáveis. Há quem tenha opiniões que para mim são relativamente correntes, mas podem ser consideradas opiniões de ódio. Há quem não se insira aquilo que genericamente nos habituamos a designar por mundo woke. Há quem deteste, para não dizer odeia, esse mundo, essas tendências e essas mudanças legislativas, porque isso chega à superestrutura legislativa que condiciona as nossas vidas. Logo, a livre expressão da opinião está em risco, sim. Tendo em conta o que eu julgo ser o caráter desta estação e o perfil das pessoas que costumam cá vir, eu vou citar uma pessoa de esquerda, muito de esquerda, carregadamente de esquerda, e que fez há dias uma defesa da liberdade de expressão em termos em que me revejo. Por esta afirmação, provavelmente vão-me considerar uma pessoa desavergonhada, uma pessoa que assume com grande descontração o facto de apreciar o que certas pessoas de direita de esquerda dizem. Em muitos anos, talvez tenha sido a primeira vez que me aconteceu, tenho essa desculpa, que é respeitável. E a pessoa em questão era o José Pacheco Pereira, que há tempos, num programa abominável, que se chama O Princípio da Incerteza, fez uma defesa apaixonada da liberdade de expressão, invocando uma emenda da Constituição americana e utilizando a América como referência em matéria de liberdade de expressão, que efetivamente é. Na América não se prendem pessoas por delito de opinião, qualquer que seja a opinião, por escandalosa que seja, ofensiva que seja, e Portugal não é essa tradição, e com esta legislação que estamos a importar e com esta deriva europeia superestadual, governados que já somos em parte, no nosso dia-a-dia, por uma burocracia inimputável e, aliás, desconhecida, não sabemos quem são. São os mecanismos do jogo que fazem com que estas superestruturas progressivamente estejam a viver dentro de uma bolha e, como todas as burocracias, se tiverem poder, reforçam o seu poder, alargam a sua influência, aumentam em números e em benefícios, e quem fica a perder somos nós, os cidadãos. Os cidadãos de extrema-direita, como eu serei, talvez, na opinião de alguns, os do centro e até os de esquerda.
Toda a gente perde. Ninguém ganha com o afastamento do processo decisório, com o afastamento do eleitor e do cidadão. Eu era um adolescente na década de 80 e recordo-me que na década de 80 a polícia policiava os crimes, não é? O furto, a violência, e aquilo que nós vemos é a utilização das nossas forças policiais, por assim dizer, muito à la Gestapo ou Stasi, à procura daqueles que têm opiniões que não estão, digamos, dentro das margens deste rio opinativo muito homogéneo. Eu aqui não vejo isso, mas como digo, às nossas praias chega tudo. A legislação já cá está. É apenas uma questão de tempo até aparecer um ministro da Administração Interna ou uma coleção de ministros. Mas vamos lá ver. Está mais perto do que pensamos e acho alguma ironia estarmos no Porto, o Porto que tem como um aliado secular a Grã-Bretanha, por causa, obviamente, dos néctares que daqui saem e que, no entanto, é um dos países onde esse exemplo mais nos custa entender. É pena que isto não tenha passado, o que se passa em Inglaterra não tenha passado ainda para a opinião pública. Desde logo porque é filtrado pela comunicação social, é filtrado porque o que sai fora da norma que se estatuiu da conversa de mole, em geral, tem resistências a vencer para chegar à opinião pública. Mas para quem andar informado sobre o que se passa em Inglaterra, não se trata de nenhuma visão conspirativa. Efetivamente, há pessoas que são abordadas pela polícia em casa, ao abrigo de uma legislação que fiscaliza o discurso que possa ser interpretado como discurso de ódio. Esta legislação é extremamente perigosa e os resultados que deu em Inglaterra, nós podemos achar absurdo que aqui alguém que está sossegado em sua casa, às 8 da manhã vai lá bater a PSP à porta, se for a PSP que se ocupa dessas coisas, talvez seja a judiciária, bater à porta do seu ser, escreveu no Facebook ou no X a opinião de que... E não foi ontem, foi há um ano atrás, há 2 anos atrás. Quer dizer, isso pode chegar cá e para evitar que isso chegasse cá, o primeiro passo era não importar essa legislação. A legislação, como digo, já está cá. O que é o discurso de ódio? O discurso de ódio é o que alguém decidir que é discurso de ódio. Enfim, talvez não me ocorra de momento, mas pensando um pouco, eu sou capaz de identificar algumas pessoas que eu odeio e algumas opiniões que eu odeio. Por exemplo, quem estiver a ouvir isto, por exemplo, este tipo fala e não está a dar exemplos. Vou dar um exemplo. Eu odeio o comunismo. E mais, odeio o comunismo e odeio as versões atuais do comunismo, que são aquelas que são veiculadas entre nós pelo Bloco de Esquerda e por aquele trânsfuga do Bloco de Esquerda que lidera o LIVRE. E eu odeio. Quer isto dizer que odeio as pessoas? Não. Não. Eu não apenas acho a Mariana Mortágua atraente, como se tivesse a oportunidade de jantar com ela, teria muito gosto em fazê-lo e até era capaz de silenciar algumas das opiniões a benefício de ouvir as dela e fingir que tenho uma grande consideração por aquele tipo de opiniões. Isto passado a escrito pode ser considerado discurso de ódio. Basta que se diga que isto ofende certas pessoas que se sentem ofendidas, porque essa é outra pedra de toque. A ofensa, objetivamente, é alguma coisa. Uma pessoa sentir-se ofendida por um discurso não é nada. Temos o Código Civil, não é? Como diz? O Código Civil já existe para proteger as pessoas de determinadas... O Código Penal, sim. Já existe para defender as pessoas de algumas afirmações que não sejam, são mentira e devem ser corrigidas. A legislação penal, uma parte dela já não está no Código Penal. O Código Penal tem sido um pouco esfarrapado. Se calhar, necessariamente. Mas esta legislação do ódio, eu creio que já está, tem toda a razão, eu creio que já está no Código Penal. Eu, em tempos, fui ler isso para escrever umas coisas quaisquer e eu tenho este hábito, sempre que posso, acreditar pouco no que leio e tentar ir às fontes. E já fui várias vezes
ver o Código Penal e creio que isto já lá está. Mas que esteja ou que não esteja, não interessa. Existe. Existe e existe sob a forma de crime. E, como digo, essa legislação era melhor ser revogada, sabe? E voltarmos ao que era antes. Mas não acha que isto... não sei, isto parece que estamos a viver numa realidade, num universo completamente alternativo. Vamos ver. Nós somos a mesma Europa do Je suis Charlie. E somos a mesma Europa que permitiu os versos satânicos, um livro claramente escrito contra a visão do Islão do Salman Rushdie. A mesma Europa que o teve a proteger de uma tentativa de assassinato. Então, mas essa Europa defende, por assim dizer, a opinião de alguns, silenciando outros? Não, essa Europa já não existe. De toda a evidência, já não existe. E não existe porque nós consentimos que o controleirismo tomasse o freio nos dentes. Consentimos nisso. E consentimos porque a maior parte dos cidadãos trata da sua vidinha e faz muito bem. E a julgar pelo povo que volta, mas está reformado e frequenta cafés, e que eu encontro todos os dias, e creio que é esse povo que eu conheço, que são uma vintena de pessoas, e talvez tenham uma certa dose de representatividade, está preocupado com o quê às segundas-feiras? Está preocupado com o futebol. E se falar de política, isso ocupará quê? 2% do tempo, 3% do tempo, e em geral é para dizer algumas coisas sumárias do género, eles estão lá, é para se encher. É interessante. Nós vivemos em bolhas. Eu não sei se o senhor vive em bolhas, mas eu vivo. Não, mas podemos colocar aqui em cima da mesa uma coisa simples e que se calhar a maioria da audiência entenderia. Se nos tivessem cortado a possibilidade de falar mal do Benfica, do Sporting ou do Porto, já estaríamos todos na rua a partir disto tudo. Eu tenho a impressão que era mais do que estar na rua. As próprias pessoas que defendessem isso corriam riscos de... Como aconteceu a um espanhol que caiu de uma varanda qualquer lá por Lisboa, é? Corriam o risco de não acabar o dia, enfim, com uma estanquicidade completa epidémica. E esta minoria leva muito tempo até às tendências, para utilizar uma linguagem marxista, até às tendências da superestrutura chegarem cá abaixo. Leva muito tempo. Chega. Mas leva muito tempo. É como se diz, esses meus reformados levariam a sério se fosse coartado o discurso. No caso deles é do Vitorinha local, como eles dizem, mas há inclusive alguns benfiquistas, porque esse género de pessoas existem em todo o país. Esse género de pessoas e outro género de pessoas. Mas isto já existe e nas bolhas já se sente. E o que são as bolhas? As bolhas são os grupos de conhecidos no Facebook e no X. É a blogosfera, que mesmo estando decadente ainda existe e ainda tem peso, porque ao contrário das redes sociais as opiniões são mais consistentes porque mais extensas. Está aí, e está aí cada vez com mais prevalência. E como é normal, nesta questão, como em muitas outras, há uma direita e há uma esquerda. E a esquerda, de uma maneira geral, com aquela exceção que referi há pouco, e provavelmente haverá outras, mas são a minoria, a esquerda aprova. E aprova porque o discurso de ódio é o discurso contra várias minorias. Que minorias são essas? São as minorias que são percebidas como oprimidas. Que é hoje o capital da esquerda. O operário já não existem muitos e o Partido Comunista já não se incomoda a defender operários. E o fenómeno que aconteceu nos Estados Unidos, onde os blue-collar votaram mais republicano do que democrata. Exatamente. E aqui também, que diabo Chega onde é que foi recrutar? O Chega, inclusive, diz, há análises, eu não estou qualificado para este tipo de apreciações, mas há quem esteja. E o Chega recrutou na abstenção, recrutou no CDS, recrutou no PSD e recrutou no PCP no Alentejo.
O que significa que isto, de certo modo, é reconfortante. Isto é, não há nada de garantido. O eleitorado não está no bolso como às vezes os partidos têm tendência a pensar, não está no bolso deles. Nem sequer está no bolso do Chega. Não. Às vezes os dirigentes dão a impressão de... Não são propriamente aquelas ovelhinhas seguidoras do cajado do pastor, por Não assim são. dizer. As coisas levam tempo, mas o eleitorado acaba por perceber. Às vezes precisa levar muito na cabeça. Por exemplo, desculpe estar a dar exemplos. O que estamos a assistir na Argentina é uma revolução. É uma revolução que não seria possível aqui. E não seria, aliás, possível em nenhum país europeu. Porque nenhum país europeu está na situação desesperada que estava a Argentina. Mas o eleitorado acordou e resolveu, muitos dirão que se tem razão e que isto é uma experiência que vai correr mal, resolveu votar em algo de revolucionário. O eleitorado vota em coisas revolucionárias se sentir desesperado por alguma razão ou ofendido. Por isso é uma questão de tempo. Em Portugal diz-se isto é um país tranquilo, e é. Um país de gente cordata, está toda a gente a pensar no futebol, na realidade ninguém quer saber. Bem, isso não é verdade. A prova que não é verdade é que nas últimas eleições houve uma espetacular vitória da direita. Dir-se-á, isso foi o Chega, que é um partido de protesto. Foi. Mas uma mudança do sentido de voto, qualquer que ela seja, é um protesto. É no que estamos. Se quiser falar das eleições... Não, já lá vamos, mas de alguma forma o fenómeno Chega não é isolado. À esquerda existiu, por exemplo, o Bloco, que foi um partido de protesto de uma facção que estava descontente, fosse no PS, fosse no PCP, não é? Eu tenho dificuldades em explicar a queda do Bloco. Não, mas o aparecimento, quando o Bloco teve... Olha, eu não tenho a pretensão de saber tudo sobre tudo. E não tenho grande curiosidade. Eu fico contente por constatar que, de há uns anos esta parte, o Bloco e o PCP estão a desaparecer. Então gostou da Madeira. Como diz, não acompanhei o processo da Madeira. O resultado da Madeira é que nenhum desses partidos elegeu. Eu leio, o PCP não elegeu, o Bloco não elegeu. Além de coisas mais sérias de notícias, eu leio muita coisa para me manter informado. Mas isto consome tempo. E o tempo que eu dedico a essas coisas será, talvez, em média, umas 3 horas por dia, que é muito. O que significa que, se vir alguma notícia que para mim não tem interesse, passo à frente. Ora, eu não li nada sobre a Madeira. Não me interessa. Dá-se à Madeira uma importância, a meu ver, excessiva. A Madeira tem menos eleitores que o Porto. Acho eu, não fui conferir. E, por conseguinte, não me importa muito. E não tenho sequer paciência, desde os tempos do Alberto João. Não tenho paciência para as gigajogas locais. Já tenho dificuldade em ter para as nacionais, que fará para as da Madeira. Mas eu pensei que com o carinho especial que demonstrou há pouco pela esquerda, os eleitores da Madeira não terem dado à esquerda, a esta esquerda, nenhum deputado, fosse algum sinal. Eu tenho alguma simpatia pela terra por uma razão, porque foi onde eu fiz a minha viagem de núpcias. E onde regressei para descobrir que o hotel onde tinha estado, que me parecia maravilhoso, afinal não era grande coisa, e que a ilha, que me tinha parecido um encanto, em parte estava destruída com as infraestruturas construídas pelo Alberto João, que certamente tem muito interesse para a população, mas nenhum para mim. Mas, tirando isso, confesso, eu não sei o que se lá passa. E não acredito... Ou melhor, eu acredito que o que se passou na Madeira pode ser reproduzido aqui, mas não por influência da Madeira. A Madeira não tem a importância que a comunicação social lhe dá. Não tem mesmo. Se a Madeira, em vez de estar isolada, como está, por, salvo erro, 1h30 ou 2 horas de avião, se estivesse ali... Olha, se estivesse aqui ao lado do Porto, não tinha mais importância do que a que tem o Porto. Dá a mesma importância aos Açores? Os Açores estão mais longe e os Açores, sabe? Os Açores estão em perigo, sabe? Só se Trump dissesse... os Açores estão Exatamente isso. Os Açores estão em perigo, porque se a Groenlândia, que também é uma ilha, embora muito maior, mas só tem 50 mil habitantes, ou menos do que isso. Se a Groenlândia está em risco, quando é administrada por um país aliado dos Estados Unidos, como nós somos,
Não se vê nenhuma, e tem interesse estratégico, não se vê nenhuma razão para os Açores, que também têm interesse estratégico, enquanto os aviões não tiverem autonomia para atravessar o Atlântico. Eu creio que há um, O que é que Trump não há de querer comprar? há um amigo comum a dizer que se fariam filas na embaixada e no consulado americano Para vender. Para transferência de nacionalidades. Estou a falar do João Pires da Cruz. Eu sei, mas gosto de acreditar que não seria assim. E mais, quando agora o há um certo romantismo, então, na sua visão dessa... Eu creio que é E real. vamos só ficar na Groenlândia pelo seguinte, e se é verdade que na cabeça de todos nós não passa a ideia de um outro país reclamar o espaço geográfico. A verdade é que quem acompanhasse, há uma população inuit na Groenlândia que se via bastante maltratada, esquecida e não valorizada por Copenhaga, pela Dinamarca. Não validando uma coisa, a outra torna mais entendível o porquê de existirem setores da Groenlândia que veem com bons olhos essa possibilidade. Não tenho notícia disso. Do que eu tenho... Primeiro, os Inuit, tanto quanto sei, vivem no Norte e não são muitos. Segundo, os Inuit são, de certo modo, em termos políticos, uma excrescência, isto é, vivem ali naquela terra deles, adestraram-se ao longo de centenas, se não milhares de anos, para uma forma de sobrevivência. Nós não sobreviveríamos lá porque não sabemos como sobreviver. Continuam a comer a baleia da Logo, mesma forma. Os Inuites não são nem americanos, nem dinamarqueses e provavelmente também não são groenlandeses. Os Inuites são os Inuit. E até creio que, aliás, há Inuit noutras paragens que não apenas, ou da mesma família, que não apenas É muito longe, Claro. É muito frio, nós não seríamos capazes de sobreviver. São poucos. Acho que estão fora de todos os raciocínios e de todas as equações. Querem ser que os deixem viver em paz e provavelmente querem também alguma ajuda, o que faz sentido. Eles não são muitos. E não creio que a Dinamarca, ao contrário do que disse, os tenha tratado mal. De resto, o que se passa para mim é um escândalo. Porque as opiniões podem ser escandalosas. E a ideia de que um território administrado por um aliado que sempre foi fiel, um aliado que disponibilizou soldados para a guerra no Afeganistão, coisa que o americano desconhece e eu julgo que o português também, e eu próprio também, exceto pelo facto de ter lido esta história aqui há algum tempo. Deixe-me ir atrás. Na primeira eleição de Trump, eu escrevi um artigo a dizer que não vinha daí nenhum mal ao mundo. Esse palavreado da Terceira Guerra Mundial era uma fantasia. Trump, do ponto de vista pessoal, era uma pessoa abominável. Recordo-me ter dito que eu não o queria para genro, nem para sogro, nem para sócio, nem para amigo, nem para companheiro de jantar. E se soubesse jogar golfe, eu também não o queria para companheiro de golfe, porque provavelmente faz batata. Dito isto, se eu fosse americano, tinha votado Trump. Porque Trump cristalizava em si o contrário de tendências que eu rejeito e que genericamente são designadas por woke. Isso disse no primeiro. Eu não tive nenhuma razão para me arrepender. E também não tive nenhuma razão para simpatizar mais com o homem que abomino. A começar no gosto dele, na maneira como se exprime, nas ideias que veicula, no simplismo da linguagem. A lista de defeitos é muito grande. A lista de qualidades é muito pequena, mas é essencial. Neste segundo mandato, fiz o meu costume. Escrevi uns textos que eu acho que mereciam muito mais acolhimento que o que têm tido, mas, enfim, eu não posso mandar no leitorado, digamos assim. E, mais uma vez, um texto a dizer que daqui não vinha nenhum mal ao mundo e tinha que vir algum bem. Porque os Estados Unidos, com democratas, com a versão atual dos democratas, os democratas são necessários, tal como os socialistas, para haver alternância de 20 em 20 anos. E já é muito. E não é isso que temos tido nos Estados Unidos e não é isso que temos tido aqui. Só que Trump está a tornar as pessoas que são trumpistas, como eu, está-lhes a tornar a vida muito difícil. Porque não é só o caso da Groenlândia, é o ainda mais escandaloso do Canadá.
é a loucura das tarifas. Eu não estou tão certo, como está a generalidade dos economistas, que as tarifas sejam em si um mal. Eu estou certo que sejam um mal, mas também acho que o desequilíbrio de tarifas é um mal. E o que ele quer corrigir é o desequilíbrio, não é um advogado das tarifas per si. Isto é uma coisa. Outra completamente diferente é o show-off em torno das tarifas que destabiliza o tecido económico todo. Quer dizer, os empresários, as empresas, os investidores, os capitalistas precisam de estabilidade nas perspectivas. Não precisam de um tipo que vá todas as semanas dizer à televisão que hoje é 20 e amanhã é 15 e depois é 25. Até isso nós importámos, porque eu trabalhei em comércio internacional e transporte internacional e na minha época não eram tarifas, é aquilo que são taxas alfandegárias. Até isso fomos importar, digamos, do discurso do mainstream ou do legacy media, não é? Logo, isto é para dizer, eu espero ainda que corra bem, mas o Trump está a fazer grandes esforços para a boleia de coisas absurdas. Porque é que Trump precisa da Groenlândia? Aquilo que os americanos podem querer fazer, eles têm lá uma base, mas parece que já tiveram muitas, parece que já tiveram 7. Não fui confirmar este número. E foram eles que as fecharam. A Dinamarca varia, que é um aliado, que faz parte da OTAN, é membro fundador da OTAN e fiel, não teria problemas nenhuns e eles até podiam fazer 70. A Groenlândia é deserta, é uma ilha deserta, é enorme deserta. Acho que os americanos já têm bases suficientes, 750 bases, Eles acham que não. Eles acham já deve que não, ser. e talvez tenham alguma razão. Mas olha, deixe-me utilizar a questão do Trump então para transportar-nos para aquilo que vai ser a nossa realidade daqui a algumas semanas, que é, digamos, a soberania do voto popular. Trump ganha com a soberania do voto popular, independentemente daquilo que a mídia dizia, os opinion makers diziam. Qual é a leitura que faz daquilo que pode acontecer no dia 18 de maio aqui? Em Portugal? Olha, bom, eu não tenho nenhuma espécie de autoridade porque, como há bocadinho lhe disse, desde o 25 de Abril eu votei em todas as eleições, menos uma porque não estava no país. E não sei se é a maior parte das eleições, mas é uma parte significativa, enganei-me. Logo, eu não tenho nenhuma espécie de autoridade porque não tenho essa presciência de saber o que vai acontecer. E depois, a 2 meses ainda pode ser razoável. A mais do que isso, sabe, as pessoas sensatas não fazem previsões. Porque prever o futuro é impossível. É impossível. É impossível porque nós, para prever o futuro, projetamos tendências atuais. Nada nos garante que não haja uma tendência imperceptível da qual não nos damos conta. Depois, o futuro vai ter fatores que não estão presentes agora. E por isso não podemos entrar em linha de conta com eles. Logo, os romanos previam o futuro com o exame das entranhas das aves. E isto pode parecer absurdo, e é. Mas os economistas não fazem coisa muito diferente, só que embrulham as previsões em raciocínios estatísticos e numéricos e tal. Eu, em matéria de entranhas, as das aves acho pouco convincentes, mas o meu amigo que está agora no Porto, talvez vou-lhe fazer um vaticínio para si. Se for comer tripas à moda do Porto, que são outras entranhas de um bovídeo, pode prever com relativa segurança quando chegar ao fim, e se elas estiverem bem confeccionadas, quando chegar ao fim, vai estar em estado de grande beatitude. Quanto às eleições, não sei, o que se diz é que é provável que a AD cresça um pouco, é provável que o cresça, uns dizem que vai, o Chega, uns dizem que vai crescer, outros dizem que vai diminuir, eu acho que vai diminuir qualquer coisa, isto vale o que vale, que é nada. O Partido Socialista baixará na mesma medida em que a AD cresça. A extrema-esquerda, graças a Deus, não existe e, por conseguinte, se vai subir ou se vai descer é uma irrelevância. Logo, nós no dia 18 de maio vamos ter exatamente o mesmo problema que temos agora e eu espero que da próxima vez se adote a solução que da última não foi mal adoptada, que é... Diálogo. O diálogo. Diálogo. Bem, o diálogo é sempre necessário, mas o diálogo não é uma política. O diálogo é um meio para atingir um fim. E... Então que solução é que devia ter sido adotada? A solução que devia ter sido adotada era não embarcar na patetice das linhas vermelhas. Porque o eleitorado falou.
E falou até uma parte daquele eleitorado que está calado por achar que nada vale a pena, que era o abstencionista. E veio dizer que no país há uma clara maioria de direita. Ela tem servido para quê? Não tem servido para nada. Porque mesmo as coisas tímidas que este governo tem querido fazer, por exemplo, uma redução do IRC, mesmo isso tropeça no PS. Quer dizer, e agora não é provável que se em 18 de maio houvesse uma maioria absoluta da AD, eu não sei se a AD seria muito diferente deste. Alguma diferença teria. Não sei se seria muito. Não sei se Montenegro é uma espécie de Passos Coelho 2. Talvez não seja, não faço ideia. O que eu sei é que existe uma maioria de direita. O Chega não é um partido, ou não tem sido um partido muito respeitável, mas é o que há. Não há outro. E uma coligação pós-eleitoral ou um acordo parlamentar com o Chega correria bem? Talvez não sabemos. O que temos é a mesmice. E a mesmice, por definição, não corre bem. Logo, o único caminho razoável era esse. A razão porque Montenegro e o PSD optaram pela rejeição das linhas vermelhas é por terem medo de serem, nessa hipótese, do Chega lhes roubar votos. Mas as coisas são o que são. O Chega, mesmo que caia, e acho que vai cair, porque o grupo parlamentar do Chega é demasiado mau, e eu não falo por causa do deputado das malas. Falo por tudo, a começar no líder parlamentar, é tudo bastante mau, na minha opinião. Mesmo que caia, continua a ser a chave do problema. Qual é o problema? É a ausência de reformismo. Este governo é um bom administrador do que está, não é um bom administrador da reformismo. Este governo tem inclusive bons ministros, sei lá, o da Educação e o das Finanças. Talvez esses bons ministros casassem com um governo mais à direita, não se sentiriam, acho eu, desconfortáveis. Mas o governo em si está bloqueado pelo PS, se é que não está bloqueado por si mesmo, se é que a pulsão reformista não exista, não sei, em quantidade suficiente. Logo, o caminho deveria ser o caminho da maioria de direita transformada em maioria de direita com poder na Assembleia e, por conseguinte, poder legislativo e decisório para mudar o estado de coisas. Vai ser esse. Diz-se que Montenegro que está amarrado a isso e que por isso é necessário calçar-lhe uns patins. Eu até vou descontar o regresso de Passos Coelho, porque isso se transformou numa espécie de sebastianismo. Passos Coelho já disse inúmeras vezes que não quer. E certamente não está a fingir. Se ele viesse, federava toda a direita e estes problemas acabavam. Não vem. Por isso temos que caçar com O gato. com o gato que existe, não há outro. E eu acho que Montenegro talvez não seja tão negro como se diz, pode ser mais branco ou cinzento. Eu não descartaria que o instinto de sobrevivência ele já mostrou que o tem. E todos os políticos de sucesso têm instinto de sobrevivência. Se o caminho for a coligação pós-eleitoral, talvez vamos por aí. Se não formos por aí, temos mais um ano, não temos mais de um ano. O novo governo não chega ao fim da legislatura. E temos mais uma eleição, mais um embrulho. Mais um ano de... Mas diga uma coisa, não acha que... E vamos colocar em cima da mesa a possibilidade, seja de uma maioria absoluta, seja de uma maioria de direita que chegue a um acordo de governação. Se não arregaçarem as mangas e não fizerem as mudanças estruturais que o país necessita, podemos andar a cantar de galo durante a legislatura que o país vai ficar na mesma. Verdade. Verdade. Sabe que a pulsão reformista em Portugal não... Enfim, não... Até agora, que reformismos houve? Sabe que... Deixe-me ir mais atrás. O Nuno Palma, que é um economista e um pensador que eu estimo muito, num livro que escreveu, não me recordo o nome, Foi nosso convidado. Agora não me recordo do nome também do livro, mas ele foi lá ao estúdio apresentar. Tenta demonstrar, a meu ver, com sucesso, que o nosso atraso não é tão antigo como se pensa. Não é certamente uma coisa que venha do século XVI ou do século XVII. O nosso atraso tem pouco mais de 200 anos. E ele tem uma tese sobre as causas. Esse atraso, em vários momentos,
deu a impressão que ia ser ultrapassado. Por exemplo, na fase terminal do Estado Novo, a partir de 1960, antes de 60, o desempenho económico do Estado Novo não é nada do que se diz, é mais lisonjeiro do que se diz. Mas a convergência verdadeira é desde a adesão ao CDE, isto é, desde 1960. É uma velocidade vertiginosa. Isso acabou com a Revolução. E, pelo contrário, o produto, como se sabe, afundou a partir daí e depois recuperou com Cavaco, que é mais outro período que deu a impressão que o atraso ia ser vencido. Portugal crescia consistentemente. Depois, com Passos Coelho, começou por... O Passos Coelho é um excelente exemplo. Eu escrevi um artigo na altura a comprar a tese da espiral recessiva. E o governo de Passos Coelho provou que a espiral recessiva era uma fantasia porque não apenas tirou o país do buraco, como pô-lo outra vez a crescer. E Passos Coelho foi, portanto, um reformista e ganhou um capital que ainda não está... que ainda existe. Devo dizer, se for a passar... estas coisas são como as cerejas. Se for a pensar no governo de Passos Coelho, ele ganhou as eleições. Eu pergunto-me se tivesse sido menos radical, ligeiramente menos radical, por exemplo, não hostilizando os pensionistas, se não as teria ganho com maioria absoluta. Porque o reformismo tem esse problema, é que pode-se e deve-se reformar para resolver esse problema que vive connosco há mais de 200 anos. Não há outra hipótese, só reformando. E já agora, se quiser, eu defino o que é que entendo por reformismo. Toda a gente fala de reformismo, mas não lhe dá conteúdo. Mas deixe-me aproveitar este momento, porque eu estou-me a lembrar de um outro vimaranense que carimbou a frase "o que hoje é verdade, amanhã é mentira". Pedro Passos Coelho optou por não recordar aos portugueses diariamente que aquilo que ele estava a implementar era um acordo pré-assinado pelo PS e não podia fazer menos do que aquilo. Não era obrigado a fazer mais, ok? E em algumas áreas fez, mas menos do que aquilo é que não podia. Portanto, eu acho que há uma escolha consciente de uma postura política de Pedro Passos Coelho que o faz ser, por incrível que pareça, o pai da intervenção da Troika. Bom, aos olhos de muitos portugueses. Não tem remédio isso, porque o pai da intervenção da Troika foi uma invenção, nitidamente uma invenção da esquerda toda, incluindo o PS, que foi ecoada pela imprensa. Sabe que há por aí um estudo ao qual se atribui muita credibilidade, feito com o apoio da inteligência artificial, que demonstra que não é a direita, que não é a esquerda que domina a comunicação social. Pelo contrário, é a direita. A comunicação social toda, incluindo a televisão. E como isto ofende a minha experiência das coisas, eu posso me enganar, mas não posso enganar-se com tanta nitidez, eu fui lá com algum cuidado para aquilo. E o que é que descobri? Descobri que é fácil tirar estas conclusões partindo de certos pressupostos. Por exemplo, partindo do pressuposto que o PSD é claramente um partido de direita. Exatamente. Bom, se partirmos desse pressuposto, o CDS é da direita, o CDS praticamente não tem discussão. O PSD é da direita. O Chega é manifestamente da direita. O PS é do centro-esquerda. Há quem questiona a direita do Chega, por causa de algum estatismo, mas pronto. Aliás, também algum é a favor. Alguém é a favor. Em comum. E só para recordar, o livro do Palma é As Causas do Atraso Português. Muito obrigado à nossa produtora Suzete por nos ter ajudado a recordar, de facto, o título deste livro que mencionou. Mas voltemos então àquilo que pode ser, de facto, o Portugal pós 18 de maio, mas, independentemente do hemiciclo, sem as tais transformações ou mudanças estruturais que necessita. Olhe, por exemplo, na Justiça. Olha, bom, a Justiça dá por ela própria um programa. Eu dou-lhe só abrindo um parênteses para dizer que na Justiça eu sinto-me particularmente qualificado para falar de Justiça, porque não sou advogado, nem juiz, nem magistrado do Ministério Público, nem jornalista entendido nestas questões. Ou seja, tenho uma virgindade do olhar que falta a toda essa gente. E como quem manda na Justiça são licenciados em Direito, juristas, professores universitários, magistrados do Ministério Público,
magistrados judiciais, oficiais de justiça, todos profissionais do meio, a ideia de reformar um aparelho que funciona mal e reformá-lo com o apoio das pessoas que lá estão, apoio tem que haver, não se pode reformar contra a opinião das pessoas, mas reformar com base na opinião corporativa das pessoas é muito mais coisa. Não vamos por aí a lado nenhum. Todos os ministros da Justiça chegam lá, vão fazer coisas diabólicas, com eles a Justiça vai funcionar, e com eles a Justiça não funciona porque partem de um pressuposto errado. E a reforma dos tribunais, a meu ver, não começa pela reforma da legislação. Devia começar por organização e métodos, que é uma disciplina de gestão, não é uma disciplina jurídica. E depois vamos ao resto. Enfim, isso é outros contos. Mas então estamos a falar dessas... Eu não sei de que estávamos a falar. Dessas mudanças estruturais que vão ter que ser implementadas. Não vão ter que ser e provavelmente não vão. Pô. Provavelmente não vão, porque, como lhe disse, eu não sei fazer previsões, e muito menos do que vai acontecer depois. O meu palpite, vale apenas isso, é um palpite, provavelmente erróneo, é que o PC vai tentar vira o disco e toca o mesmo. Vai ser a mesma coisa. E, por conseguinte, vamos entrar no mesmo jogo. A mesma propaganda que diz que estamos a crescer mais do que a média. Pois, claro, as grandes economias da Europa estão aflitas. Aliás, a própria Europa está a afundar. Claro, crescemos mais que a média, mais qualquer coisa. Que, pelos vistos, nos satisfaz bastante. Continua a gestão do mesmo. Porque o Chega também tem ajudado a isso, sabe? Por causa disso que disse há bocadinho. Vota com o PS, cavalga tudo aquilo que pareça que renda alguma coisa em votos, não tem uma consistência nenhuma na sua doutrina económica, que aliás nem se sabe qual é, e depois tem, do ponto de vista da maneira como passa para a opinião pública, demasiado berreiro e demasiado gesticular. Tem isso tudo, mas tem votos. E é preciso contar com eles. E, ao contrário do que diz a extrema-esquerda, eu não acredito na suposta antidemocraticidade do Chega. Não me parece que seja um partido que queira pôr em causa o regime democrático e o processo eleitoral. Logo, tudo visto e ponderado por uma questão de senso... Mas por falar em processo eleitoral, se calhar a revisão da lei eleitoral seria uma coisa interessante, não? Para si, para mim não. Não, eu deixava estar tudo como está. Esta mania de reformar o mundo, reformando as leis, não é boa conselheira, porque as alternativas todas que eu tenho lido, não há nenhuma que não tenha inconvenientes. A atual tem. O regime que temos tem inconvenientes. Há algum que não tenha? Não, isso não existe. Não existe. E depois, o sistema inglês em Portugal dá caciquismo. Não dá outra coisa. O sistema alemão, acho que é alemão, se não é alemão, outra coisa qualquer, de um círculo complementar para restaurar a perfeita equivalência entre o número de deputados e os votos. Quer dizer, já temos partidos pequenos a mais. Já temos o LIVRE, que é uma espécie de bloco com a mania que dá aulas de história. Eu, da extrema-esquerda, eu ficava contente se tivesse apenas o PCP, porque o PCP tem uma vantagem que os outros partidos não têm, para quem for velho, como eu. É que o PCP é como uma jarra muito feia de uma avó querida que já morreu, que está na sala, não tem utilidade nenhuma, nem sequer se lhes põe flores, não é bonita, mas é a jarra da nossa adolescência. Temos respeito por ela por causa disso. Os outros nem isso. E como a jarra não incomoda ninguém e não tem tamanho para incomodar, infelizmente fala, mas também ninguém é perfeito. Melhor é deixá-la estar. Só essa. Agora os outros jarrões, não. Já são demasiado modernos. É demasiada louça. Muito pouco peculiares. José Meireles Graça, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. Obrigado por nos ter dado a sua opinião. Não foi, de facto, nem quis ser o oráculo de Delfos, mas faz-nos pensar naquilo que pode ser o pós-18 de maio. Uma vez mais, muito obrigado. Quero agradecer também a todos vocês que nos têm acompanhado aqui no nosso programa. Uma vez mais, continuamos aqui na cidade do Porto. Estamos a fazer as transmissões e o programa em colaboração com a Cooperativa do Povo Portuense, que tão gentilmente nos cede esta sala para servir de nosso estúdio. Fica também a chamada de atenção
que estes programas ficam disponíveis no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber a notificação, partilhe, ponha os seus gostos e escreva os seus comentários. O resto de uma boa noite, até amanhã para mais um programa. Obrigado.